Meus irmãos, minhas irmãs, quero mais uma vez saudar a todos vocês que estão presentes aqui em nossa catedral, mas de um modo particular, um grupo das paróquias Nossa Senhora Mãe da Igreja e São Bento do Morumbi, que vieram em peregrinação, vieram caminhando até aqui a catedral, dentro da programação do Jubileu. Quero acolher a vocês de um modo especial e também a quem está nos acompanhando pela Rádio 9 de Julho e pela Rede Vida de televisão. Bom, diante de nós estão dois apóstolos, Pedro e Paulo. Os dois morreram em Roma em dias diferentes, mas a igreja resolveu celebrá-los num único e só dia. Porque eles estão de alguma forma unidos, seja pela forma como morreram, pelo martírio, seja pela importância que os dois têm como colunas da igreja. É sempre bom que a gente, olhando para eles, também nos vejamos. Talvez com certeza nenhum de nós recebeu a missão de sermos apóstolos, como eles receberam, mas cada um de nós carrega uma vocação, um chamado de Deus para servir aos irmãos e irmãs. E por isso, olhando para eles dois, que eram apóstolos e portanto tinham uma responsabilidade muito grande diante do Evangelho e diante da igreja, é bom nós olharmos para quem foram eles, não é? E quais eram as características deles como personalidades e como pessoas humanas. Pedro, vocês sabem, era um pescador, portanto, um homem muito simples, alguém que era muito impulsivo, às vezes falava sem pensar, amava sem calcular, era impulsivo, sincero e a gente sabe, às vezes até meio que desastrado. Esse mesmo Pedro que nós ouvimos no Evangelho de hoje dizer: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o mesmo que irá negar o Mestre Jesus por 3 vezes. É o mesmo que vai repreender Jesus por Jesus estar falando que iria morrer, sofrer, ser crucificado. Mas esse mesmo homem frágil, pescador, impulsivo, cheio de contradições, esse mesmo homem, por vontade e por escolha de Cristo, foi nomeado por ele como pedra da igreja. E, portanto, para a nossa igreja, na tradição, ele é o chefe dos apóstolos, o primeiro entre os pastores da igreja, como costumamos dizer, o vigário de Cristo, ou seja, o representante de Cristo, o primeiro Papa. E é por causa disso que hoje também, na festa de São Pedro, é também para nós católicos o dia do Papa. Dia de nós rezarmos por aquele que é o sucessor de Pedro, que neste momento ocupa o lugar de Pedro como vigário de Cristo, que é o Papa Leão XIV. Paulo era totalmente diferente de Pedro. Era um intelectual, não era um pescador como Pedro. Era um homem urbano da cidade. Tinha sido formado, digamos, numa grande escola da época, famosíssima, a escola do fariseu Gamaliel. Portanto, ele também extremamente rigoroso no cumprimento da lei. E foi um grande, importante perseguidor dos cristãos. Paulo liderava
exércitos que entravam nas cidades, arrombavam as casas dos cristãos, arrancavam eles de lá de dentro, levavam presos, perseguia os cristãos. Mas depois de uma queda de cavalo lá no caminho de Damasco, ele foi um homem totalmente reconstruído, num homem novo, a partir de um encontro pessoal com Jesus. Vejam, meus irmãos, o cristianismo, a fé cristã, não é feita de heróis perfeitos. Não tentemos igualá-los a nenhum dos super-heróis que nós conhecemos. São pessoas reais. Porque a fé cristã não é proposta para anjos, mas para homens e mulheres de carne e osso. O que nós temos, portanto, quando lemos, por exemplo, os Atos dos Apóstolos, que nada mais é os Atos de Pedro e de Paulo, ali nós não temos uma fábula edificante sobre pessoas iguais, mas nós temos ali o testemunho de que o Evangelho é sempre maior do que os nossos egos, do que as nossas teimosias e de que os nossos medos. Ambos, meus irmãos, foram moldados pela graça de Deus. Foram, de certa forma, vencidos pela misericórdia de Deus que os alcançou. Pedro, que negou Jesus, depois chorou arrependido e teve de Jesus essa importante entrega das chaves e da missão da igreja. Paulo, que havia perseguido Jesus, ao cair do cavalo, se deixou refazer por Cristo. Podemos dizer que eles foram feridos de amor e por isso é que se tornaram apóstolos tão grandes. Pedro, nós sabemos, assim como Paulo, enfrentou muitas dificuldades com a igreja nascente. Foi preso, sofreu muito na prisão e acabou martirizado depois, contra a tradição, que ele foi crucificado e na ocasião pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que Cristo. Mas o mais importante é dizer que este homem frágil, sem muitas capacidades, mas com muita firmeza e fidelidade, nos momentos mais difíceis pelos quais passou, ele foi auxiliado pela igreja. Ou seja, Pedro nunca se sentiu sozinho. A igreja rezava por Pedro, como ouvimos na leitura, acompanhava carinhosamente tudo o que lhe acontecia, dava a ele todo tipo de apoio e formava com ele uma grande unidade. Portanto, hoje, a igreja inteira é convidada a rezar, como fizeram lá os primeiros cristãos quando rezaram por Pedro, a rezar pelo Papa Leão XIV. Rezemos então pelo seu ministério, porque assim como Pedro, ele foi enviado a confirmar a fé nossa. Nós que somos os cristãos e cristãs de hoje, ele é esse ponto de unidade e ponto firme na confirmação da nossa fé. Já São Paulo, no final da sua vida, fez uma declaração que poderia ser, quem sabe, a declaração de cada um de nós no final da nossa vida. Quem dera que todos nós, no fim da nossa vida, pudéssemos dizer como Paulo disse:
combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O bom combate de que fala Paulo não é outra coisa senão aquele de combater, em primeiro lugar, os próprios pecados. Mas o bom combate também de não diminuir o entusiasmo diante das dificuldades, não esmorecer, não perder o ânimo quando se tem que anunciar Jesus. E esse, meus irmãos, é um combate, eu diria a todos vocês, diário. Porque diariamente Deus nos oferece chance de dar testemunho dele. Mas analise cada dia da semana que passou. Vejam quantas vezes eu e vocês tivemos a chance de dar testemunho de Jesus. E veja quantas vezes nós fomos frouxos, covardes e não fizemos isso. Por isso, nós todos os dias combatemos muitas vezes a nossa preguiça, nosso desânimo, a nossa covardia no anúncio de Jesus. E não precisa, para anunciar Jesus, abrir o Evangelho e ler. Basta fazê-lo com a própria vida. Basta dar testemunho daquilo que nós cremos. Basta dar sentido e valor aos valores da nossa fé, aquilo que nós acreditamos que é necessário para se ter uma vida santa como cristãos. Meus irmãos, que hoje, vendo a figura de Pedro e Paulo, os dois, frágeis, com seus pecados, com suas dificuldades, mas com um amor incondicional a Jesus e com um desejo enorme de testemunhar. Que hoje nenhum de nós se considere incapacitado ou impedido por causa do próprio pecado a fazer parte da missão da igreja. Sim, nós somos pecadores, os dois também eram. Mas não somos só pecado, nós somos também graça de Deus. E essa graça, ela atua na nossa vida quando nós deixamos que ela atue, dando espaço a ela em nosso coração. Nós somos a igreja, uma família constituída de santos e pecadores, capaz de caminhar com alegria, mesmo tendo que enfrentar tanto sofrimento e tanta dificuldade. Não esqueçamos o que Paulo disse: o Senhor sempre me assistiu. Que hoje Ele continue assistindo a cada um de nós. Por favor, meu irmão e minha irmã, eu peço a você, como peço interiormente a mim, em nome do Evangelho, não deixe de fazer sua parte. Não ache que por causa do seu pecado ou da sua fragilidade, Deus não tem uma missão para você. Teve para os dois, com todas as dificuldades que os dois tinham. Tem para você e tem para mim. Que São Pedro e São Paulo jamais deixem de interceder por nós nesta missão que o Senhor nos confia de dar testemunho do seu Evangelho neste mundo e nesta grande cidade de São Paulo. Amém.